Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Mas vamos falar de números da Covid-19? Deixa eu conversar agora ao vivo aqui no telão da nossa Sertão TV com o nosso colunista de toda segunda-feira, Hugo Lemos, que já chega para trazer informação para a gente. A leitura desses números da pandemia de Covid da última semana. Vamos falar sobre os reflexos ainda daquela semana de lockdown total que nós tivemos aqui na nossa cidade de Quixeramobim e, sobretudo, a informação mais cara. Eu até conversava com o Hugo no final de semana e dizia: Hugo, acho que de todas as informações mais importantes que a gente tem para passar é justamente essa preocupação com o sertão. E ele vai chegar para conversar conosco ao vivo aqui no nosso ponto de vista, trazendo todos os detalhes para a gente de mais uma semana de números e também falando para você que está sempre ligado aqui conosco sobre essa informação da chegada desses números, infelizmente, na zona rural. Não é isso, meu amigo Hugo? Bom início de semana para você, boa segunda-feira. Tudo bem? Olá, Listênio. Bom dia a todos, boa semana a todos, que seja uma semana abençoada. Pois é, nós ficamos, eu particularmente fiquei extremamente com aquilo na cabeça, porque é que os números, o lockdown não já estava surtindo efeito já no começo, mas a gente esperava, certo, que nós ainda temos essa semana ainda, porque o efeito são 14 dias, né? Mas já era para apresentar algum efeito, e aí a gente justamente eu fiz hoje os números separados sertão e cidade, e a gente vai ver claramente que esse aumento que nós estamos vendo agora está acontecendo devido ao sertão. E aí a gente vai explicar melhor para que todos entendam. Então vamos começar com a nossa disposição dos números, para o Hugo explicar como é que foi a última semana de números da pandemia de Covid-19 aqui em Quixeramobim, também na região centro do estado. Na tela da Sertão TV para você, a leitura é com você, Hugo. Bom, nós chegamos a 7 mil casos essa semana, foi muito rápido, daqui a pouco nós vamos explicar isso. 7.228 casos, com totais de altas, com 6.362 altas, e infelizmente 5 óbitos na semana, foram 189 óbitos. Nós estamos com 189 óbitos, e se a gente for somar com aqueles de investigação, Hugo, a gente bate aí a casa dos 200, né? Impressionante. Impressionante, é um número muito alto. Bom, isso mostra aí o que a gente está falando, né? Que pelo menos a letalidade, né? A letalidade da doença está menor, porque se você aumenta os casos e os óbitos não subiram proporcionalmente, então pelo menos a letalidade é menor. E por enquanto, né, a gente também tem que esperar um certo tempo. Mas são 2 semanas que a gente tem 4 e essa semana 5 óbitos. Vamos continuar analisando os dados. E aí a gente tem uma média móvel que só sobe, né, Hugo? Pois é o que as pessoas perguntam, né? Na última reunião do comitê perguntava: quando é que é o pico? O pico vai ser quando a gente segurar. Eu digo isso há várias semanas. Enquanto nós não segurarmos, o pico vai ficar cada vez mais alto. Então a gente chega a impressionante média móvel de 99,6, ou seja, 100 casos todos os dias aqui em Quixeramobim. Na quinta-feira... Desculpe, Hugo, mas na quinta-feira eu já imaginava, eu já até noticiava aqui no programa que eu tento fazer a leitura diária do boletim, para a gente saber como é que está todo dia, e eu já fazia essa previsão, assim, já imaginava, dizia, olha, a média móvel dessa semana vai dar em torno de 100 casos, porque pelo menos até quinta-feira, de segunda a quinta, sempre se manteve ali naquela média, ou passava um pouquinho mais, ou baixava um pouquinho mais, então sempre nessa média de 100 casos. Isso, e aí a gente chega a um número impressionante, que é quase 700 casos em uma semana. Então é um número assim extremamente expressivo, né? São 700 casos em uma semana. Se a gente não cuidar, nós vamos chegar a 1.000 casos em uma semana, porque só está subindo. É verdade. Vamos continuar vendo os números. A testagem também foi uma testagem recorde essa semana, né? Recorde, foi uma testagem muito alta e, assim, Alistênio, muito interessante também. Por quê? Esse aumento de casos com
com não tanta letalidade, né, porque aumentou muito os casos e proporcionalmente a letalidade não aumentou por enquanto, né, não vamos comemorar no momento, porque em termos de Covid você não pode comemorar nada, ela vai lá e lhe dá uma rasteira. Mas eu atribuo também ao aumento da testagem. Está se identificando muita gente com Covid, assintomático, pessoas com sintomas leves, porque é uma testagem muito alta, são mais de 200 testes diários. É tanto que a gente vê esse número que estão aguardando, ele não cai, porque está fazendo um grande número de testes. Então, Hugo, são 260... Oi, pois não. Me tira só uma dúvida. Nessa testagem que a gente está vendo aqui na TV, 1.674, entra também os números de testes que são feitos em clínicas particulares ou são apenas testes? Sim. Entra tudo. As clínicas particulares, as farmácias, elas são obrigadas a, no final do dia, entregar um relatório com o nome das pessoas, quais os testes foram feitos, farmácia, laboratórios, então entra tudo. Então isso quer dizer que... Então, informação importante. Então quer dizer que esses 1.674 estão inclusos os testes que são feitos no município, pelo município e também nas clínicas particulares do município. E farmácias, né? Sim, isso. Agora, eu não sei te precisar qual a porcentagem disso é feito de forma particular. Sim. Mas, a ver, pela condição, e ainda é muito caro um teste, se torna R$150 um teste, se você for pensar, a grande população não tem condições de fazer, né? A grande população não tem. Então, mas eu posso buscar essa informação, quanto mais ou menos é particular e quanto mais ou menos quanto é na UPA, e nos três, eu acho muito importante esses 3 postos de saúde em bairros do município, bairros como Esperança, como a Maravilha, como o Centro, testando mesmo à noite, né? Então, muita gente à noite, às vezes está trabalhando, sentiu alguma coisa, então não procura no outro dia, vai à noite nos postos de saúde e já está fazendo o teste. E isso é extremamente importante. Eu atribuo isso o aumento da testagem. Tem que testar. Você falou em preço, Hugo, eu fiz uma média de preço essa semana, porque essa testagem ela é importante. A gente fez uma média de preço aqui hoje, essa testagem hoje em clínicas particulares está variando, a depender da forma do pagamento, de R$90 a R$150, como você falou. E aí varia aí essas taxas de acordo com como você vai pagar e qual a clínica e o tipo de exame que você vai fazer. Isso também conta nessa variação de preço. Isso. Vamos seguir? E aí, falar em testagem, Alexandre, eu posso até adiantar, porque os nossos números estão servindo de base para as prefeituras. É importante salientar isso, que os números da Sertão TV, junto com a página do H, com essa parceria que nós temos, eles estão servindo como números oficiais para o balizamento das ações de muitos municípios aqui no Sertão Central, dada a importância do trabalho que nós vamos fazendo. E eu soube por fontes que, a partir dessa semana, nós vamos mostrar os bairros e os distritos e bairros com maior incidência vão ter uma testagem em massa. E isso é muito importante, né? A gente fica feliz por o nosso trabalho aqui vai referendar isso, ou seja, a gente vai já apontar qual é o bairro que tem mais casos. Nesse bairro vai ser feito um teste em massa. Então, se vai fazer um teste em massa, vai aumentar esses casos, mas de uma forma positiva. De casos assintomáticos, casos leves, pessoal que está em casa e assim vai. E desde o ano passado a gente vem cobrando isso, né? Dessa história dessa testagem básica, é justamente com a testagem que a gente consegue identificar onde é que a doença está e fazer o isolamento correto. E é isso que precisa acontecer. O isolamento correto das pessoas que estão com o vírus para evitar que ele continue circulando. Vamos continuar vendo os números, porque tem muito dado para a gente apresentar hoje aqui no nosso programa. O Hugo já falou sobre essa testagem. Vamos à disposição aí dos casos, Hugo, por favor. Isso, batemos o pico aí, infelizmente batemos o pico do ano passado, né? 664 pessoas estão em acompanhamento, dessas 53 estão hospitalizadas, 16 em UTI. Dado importante, gente. Das pessoas que estão internadas, são 53 que estão em enfermarias e tem 16 pessoas em UTIs. É um número bastante expressivo, são 16 pessoas que estão precisando de um tratamento mais específico, está em UTI. É aí onde a gente fica mais preocupado. Mas vamos continuar vendo, agora vamos chegar à nossa disposição dos bairros e dos distritos e o Hugo vai explicar para a gente como é que está a nossa situação na zona rural, Hugo. Bom, então assim, é isso que eu quero mostrar hoje. Eu vou trazer, isso não dá para fazer direto, porque são muitos dados, é impossível. Mas pelo menos no final do mês eu quero trazer
para que a gente, ou quem sabe na próxima semana, porque a gente está nesse pico de alta e a gente precisa identificar isso. Certo. Então eu tenho o número de casos do distrito e eu tenho o aumento do distrito. Então olha só, a sede rural foi para 34 casos, só na sede rural 34 casos, 162% de aumento. Uruquê, 30 casos, 173% de aumento. São Miguel, 27 casos, 170% de aumento. Então, a gente está olhando, não olhar só o seu distrito, você tem pouco, você tem muito, é quanto aumentou. Passagem tinha um caso, de uma semana para outra foi para 14, aumentou 13. Então, são 1.300% de aumento. Isso acontece, gente, com números muito pequenos. Mas é só para a gente pensar na máxima. Se de 1 foi para 13, nessa mesma proporção, de 13 vai para 100. Né? Então, a gente está informando, e isso aqui está indo para as autoridades e está servindo para o balizamento dessa testagem em massa. Então, muito provavelmente, sede rural, Uruquê e São Miguel terá testagem em massa. Manituba, 100% de aumento. Cangati, 350% de aumento com 9 casos. Damião Carneiro, que estava figurando, deu uma reduzida, segurou. Caiu 10%. Encantado, 300% de aumento, foi para 8 casos. Paus Brancos, 167%, foi para 8 casos. Lacerda, uma leve queda de 20%, 8 casos. Belém, um aumento de 17% e a Berilândia, estabilidade com 4 casos. O Manituba tem 10 casos, teve um aumento de 100%. Então a gente tem os 3 distritos aí com maior incidência de Covid nesse momento. Sede rural, que abarca essas comunidades aqui das proximidades da cidade, com 34 casos. Uruquê, com 30 e São Miguel, com 27 casos ativos nesse momento. Na sequência, a gente tem Passagem, Manituba, Cangati, Damião Carneiro, Encantado, Paus Brancos, Lacerda, Belém e Berilândia, sendo que Lacerda e Damião Carneiro tiveram uma leve queda, uma de 10% e uma de 20%, Damião Carneiro e Lacerda, respectivamente. Essa é a atual situação, o atual cenário da zona rural de Quixeramobim. Vamos aos bairros? Vamos saber como é que estão os bairros aqui do município de Quixeramobim. O Hugo explica para a gente. Bom, então, mais uma vez dando o total e o aumento ou a queda, né? Então vamos lá. Salviano Carlos, um aumento de 5%, foi para 63%. Maravilha, um aumento de 35%, foi para 50%. Com Esperança, um aumento de 27%, foi para 47%. Edmilson Correia, uma queda de 23%, foi para 41%. O Centro, uma queda de 26% para 37%. Zé Machado, um aumento de 4%, foi para 28%. Monteiro Moraes, uma queda de 26%, foi para 28%. Antônio Cisano, uma queda de 11%, foi para 24%. Duque Caxias, um aumento de 11%, foi para 21%. Jaime Lopes, uma queda de 24%, foi para 13%. Depósito, um aumento de 14%, foi para 8%. Jardim Norte 2, uma queda de 50%, um aumento de 50%, foi para 6%. O Sabonete, uma queda de 45%, foi para 6%. O Zero Hélio Câmara, um aumento de 25%, foi para 5%. O Jardim Norte 1, uma queda de 62%, estava com 13% semana passada, caiu para 5%. Coab, instabilidade com 3%, Vila União com 3% e Vila Betânia, uma queda de 75%. Essa é a atual situação dos bairros aqui do município de Quixeramobim. Eu queria, Hugo, de antemão, lhe parabenizar por esses dados, são muito precisos, informa a queda e o aumento desses casos por bairros e por distritos. Dá um trabalho imenso, acho que a calculadora sua gastou muita... Não parou muito, não. Foi muita pilha aí, viu, Hugo? Foi. Deu muito trabalho. Tem que ir lá no título hoje para poder trocar as pilhas da calculadora. E deu muito trabalho e parabéns aí por essa presteza nesses números, e são muito importantes para nos ajudar a calcular essa transparência dos bairros do distrito e a preocupação na zona rural, sobretudo, e nesses bairros mais populosos, como a gente está vendo, Salviano Carlos e Maravilha, que tem essa incidência maior dessa doença. Vamos continuar girando com os números, por favor? Bom, aí eu faço um comparativo sertão e cidade, certo? Na hospitalização, semana passada o sertão tinha 9 pessoas hospitalizadas. Foi para 19 pessoas hospitalizadas no sertão. Isso dá um aumento de 111% de pessoas hospitalizadas do sertão. Na cidade, tínhamos 49 pessoas hospitalizadas. Caiu para 34. É uma queda de 31% das pessoas hospitalizadas provenientes do município, da cidade. Então, dada informação importantíssima e exclusiva do ponto de vista. Preste atenção. Então, nós tivemos em uma semana mais gente sendo hospitalizada com Covid-19 do sertão do que
da cidade, ou seja, na cidade nós tivemos uma queda de 31% e no sertão nós tivemos um aumento de 111%, o que nos mostra que o sertão hoje, Hugo Lemos, é a grande preocupação da pandemia de Covid-19 em Quixeramobim. É isso. Não que a cidade, cidade, por favor, olha, vamos continuar, porque a gente viu aí que passar estava com um caso e em uma semana subiu para 14. Então, se descuidar, sobe de uma vez. Então, a grande questão, a cidade está, digamos, no momento fazendo o papel dela. Numa certa estabilidade, né? Uma certa estabilidade. Agora, o sertão é que vem crescendo, e qual é a preocupação? A cultura no sertão. De muitas vezes não querer usar máscara, de achar que lá não chega, de achar que não tem problema, de achar que a vida está normal. De não fazer o isolamento correto, né? De não fazer o isolamento correto. Olha, eu conheço casas no sertão que tem 8 pessoas contaminadas com Covid. 8. Porque como está em família, é o primo, é o tio, é o fulano, chega, tira a máscara. Não, mas estamos em família. E aí acaba, infelizmente, acontecendo isso. Bom, feito esse alerta, informação importante, exclusiva aqui do nosso ponto de vista para você nessa leitura dos números. Vamos continuar para a gente chegar aqui ao nosso Sertão Central e o Hugo vai dizer como é que está a nossa região centro do estado para análise aí, portanto, dessa conjuntura. Está faltando o de casos ativos, mas a gente vai continuar, porque tem os casos ativos também do sertão, que são os domiciliares. A ocupação hospitalar, como sempre, se mantém, né, a mesma. Quase 100% das enfermarias, 100% UTI, o Pontes Neto ali girando em torno de 50%, e a UPA é a porta de entrada do sistema de saúde. Esse cenário é quase o mesmo, né, toda semana. Não está mudando, né? A gente espera que uma hora mude isso aí. Vamos girando. Nossa equipe está recuperando aqui os dados que você falou, Hugo, para a gente mostrar aqui na tela. Certo. Vamos lá. Pronto. Aí os casos ativos, como também o sertão, o pessoal domiciliar. O sertão tinha 77 pessoas na semana passada, doentes, em casa. Hoje tem 168, um aumento de 118%. Na cidade tinha 414 pessoas doentes em casa. Hoje tem 389, uma queda de 6%. Ou seja... Então a gente vê claramente que o sertão hoje... eu vou dizer bem claro, a taxa de transmissão. A taxa de transmissão no sertão está 1,4 e a taxa de transmissão na cidade está 0,9. Então já demonstra justamente essa preocupação com o sertão, com as comunidades, com os distritos. A gente está vendo claramente, né? Houve um significativo aumento de pessoas internadas do sertão e houve um significativo aumento de casos, né, ativos, ou seja, pessoas que estão em isolamento domiciliar, que não estão precisando, que estão apenas com sintomas leves. Então, 111% de aumento de casos de hospitalização e 118% aumento de casos ativos de isolamento comum em casa no sertão, e enquanto a cidade registra leve queda. Então, é um momento de muita preocupação e é necessário um esforço conjunto de todos, das autoridades de saúde, mas sobretudo também da conscientização das comunidades, né? Nós temos uma vasta região do sertão, nós somos um município muito grande em extensão, então vai muito da colaboração e da consciência de cada um que está nos acompanhando agora, você, meu amigo ouvinte da Rádio Campo Maior, que está me ouvindo no sertão, e essa penetração imensa que a gente tem nesse sertão de Quixeramobim pelo AN 840, tem esses dados com cautela e com preocupação, porque a doença, infelizmente, chegou com força no sertão e a gente precisa fazer esse controle para que você possa ter cuidado. E como é que você tem cuidado? Usando a máscara, fazendo a higienização correta das mãos e tendo os cuidados necessários que todos nós já estamos cansados de saber. Mas vamos continuar com os números. Eu tenho vários parentes e conhecidos, amigos, olha. Eu tenho conhecidos em Paus Brancos, entre conhecidos e parentes, Paus Brancos, Castelo, São Miguel, Vaz do Meio, todos esses locais eu sei que tem alguém com Covid. E eu tenho certeza, você que está me escutando agora, você sabe, lá do seu interior, olha, você ouviu falar que fulano está com Covid, aí você soma esse, com fulano, com Beltrano, com do Encantado, com da Passagem, com da União Carneiro, não sei da onde. Quando você soma, o sertão está cheio. O sertão está cheio, infelizmente. E vai a máxima da gente ter cuidado, gente. Essa Covid chegou de alguém que foi da cidade para o sertão. Então, lockdown não é para ir para o sertão.
se paralisou, não é para estar indo para o sertão. Foi-se e aí acabou, infelizmente, acontecendo isso. Bom, vamos girando com o nosso tempo já bastante corrido. Vamos lá trazendo os números da região centro do estado, por favor. Bom, a taxa de letalidade do Sertão Central, né, Quixeramobim chega a 189, tem que só corrigir ali, foram 5 óbitos, o Quixeramobim tem que só fazer essa correção, são 5 óbitos, 189, Canindé foram 5 óbitos, vai a 163, Quixadá, está investido aqui, viu, Listênio? Em Quixadá foram 5 óbitos, em Canindé foram 12, mas os números totais estão certos, 163 de Canindé, e 157 Quixadá. Boa Viagem, 88 foram 2. Depois a gente tem Pedra Branca com 2 vai a 54. Depois Senador Poio com 2 vai a 46. Itatira informou, não tem óbitos. Madalena 1 vai a 32. Solonópolis 3 vai a 31. Ibicuitinga 2 vai a 21. Ibaretama 3 vai a 21. Banabuiú não informou. São 4, vai a 17. Choró, são 3, vai a 15, e Irapuã Pinheiro, 1, vai a 11. Essa é a taxa Depois de mortalidade. Só corrigir essa primeira parte aqui. Não, só corrigir porque eu sei, às vezes no computador, e foram muitos números essa semana, acabou não atualizando aqui. Mas Quixeramobim, reforçando, Quixeramobim 189, e foram 12 óbitos em Canindé e 5 em Quixadá, tá bom? Informações sempre muito importantes. Hugo, muito obrigado pela sua participação. Amanhã você volta completando os dados aqui na nossa Sertão TV.